Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro onde a reflexão, as boas vibrações e o amor têm espaço garantido. Sejam bem-vindos à nossa última edição de 2025 do Tuesp Reflete. Ficamos muito felizes em ter você novamente por aqui. Sim, esperamos que tenham gostado do nosso último encontro, onde a gente falou sobre paciência e caridade. E espero que a mensagem tenha tocado o seu coração e também demonstrado o quão importante é que a paciência seja cultivada em nosso dia a dia, para que fiquemos cada vez mais em paz e com isso termos condições de continuar a nossa jornada nessa existência, com muita plenitude e principalmente exercendo a caridade para com o outro, de modo que façamos a diferença na vida de alguém que esteja, porventura, necessitando mais do que nós estamos. É importante. E para quem está pela primeira vez nos acompanhando, aproveite cada momento. E se você ainda não assistiu às edições anteriores, não deixe de acessar nossas plataformas digitais. Tenho certeza que você vai gostar muito. E desde já eu agradeço por você nos prestigiar com a sua audiência. O nosso convite de hoje, gente, é para que você reflita sobre a nossa mensagem. Receba as boas vibrações, sinta-se acolhido no momento da prece. Nós aqui da Tuesp, Tenda de Umbanda Esperança, buscamos fazer um programa cada vez melhor para que você nos assista e também com temas edificantes, além de trazer mensagens e reflexões que permitam o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe e que nossos guias e mentores espirituais nos conduzam da melhor maneira para que tenhamos maior clareza sobre o conteúdo que hoje iremos apresentar. E a nossa reflexão de hoje será sobre esse período do ano, como vocês podem ver aqui, a nossa decoração. Final de ano, tudo muito colorido. O simbolismo é marcado pelos momentos de união, de renovação de si mesmo e de muita gratidão. Tendo em vista que no decorrer do ano fomos agraciados com inúmeras situações, ou até mesmo conquistas que nos enchem de alegria e de satisfação. É nesse período de final de ano que procuramos refletir sobre os laços que construímos ao longo do ano, sobre a importância de renovarmos o nosso compromisso com a nossa prosperidade e com a nossa felicidade para o ano que está por vir. Além de projetar novas conquistas no âmbito material e nos relacionamentos também, é importante estabelecer metas a fim de que possamos criar dentro de nós mesmos um sentimento de que as coisas podem ser melhores do que as já foram conquistadas. Sem dúvida, podem ser melhores. Então nós temos uma tendência natural de fazer um balanço de tudo aquilo que passou no decorrer do ano, e isso geralmente acontece de forma bem íntima, né? A gente fala com a gente mesmo e são só conquistas que a gente vai amealhando aí no meio do ano, no decorrer do ano. Algumas coisas que não estavam nos planos acontecem. Algumas derrotas podem surgir no decorrer do ano. E essas adversidades, esses fracassos acontecem e por vezes a gente não alcança os objetivos. Por essa razão, a gente tem que ter serenidade e o êxito que a gente esperava, às vezes nos causa certa frustração porque não aconteceu. E esse descontentamento, mas temos que admitir que também nos traz um valoroso aprendizado e que nos fortalece mais ainda. Porém, ela está lá, a esperança. Sim, a esperança, sempre ela. A chama se reacende
e novamente fazemos a reflexão sobre como corrigir determinada rota, mudar determinado projeto, tomar um rumo diferente para cada caso e com isso direcionar esforços para que os objetivos não cumpridos se somem àqueles novos e desse modo, no ano seguinte, a jornada continue e dessa forma termos mais e mais chances de buscar a conquista dos objetivos que foram traçados. E em meio a tudo isso, a esse turbilhão de emoções, notamos algo que um tanto quanto paradoxal no final do ano. Sim, nós temos um intenso clima de celebração, boas vibrações e votos de esperança. O contato com pessoas queridas se intensifica, as tradições da época são sempre celebradas. Por outro lado, muitas pessoas sentem-se pressionadas ou até mesmo sobrecarregadas, querendo que o ano chegue ao fim logo e que esse período seja encerrado de forma bem-sucedida. Então fica aquela expectativa, aquela ansiedade terrível e fazem aquele impossível para não se frustrarem. E outros, consigo mesmo, ficam pensando, eu não posso me frustrar comigo mesmo. Por essa razão, a gente tem alguns fatores que reforçam esse paradoxo, que são algumas perdas que geralmente temos no decorrer do ano. Pessoas queridas que se foram e que nesse período a saudade ela fica mais intensa. Aquele sentimento de solidão aparece com maior frequência. A tristeza pela ausência daquele que se foi fica mais aguçada. Por essa razão, quando identificamos que no decorrer do ano, além de sucesso, também tivemos algumas situações que não foram exatamente o que planejamos, ou até mesmo inesperadas, é importante reconhecer que algumas jornadas não deram certo e desse modo fazer o devido acolhimento às nossas próprias emoções, sem fazer um duro julgamento de si mesmo, significa dizer que a gente pode promover um autocuidado para que boas energias e boas vibrações positivas sejam preservadas. É muito benéfico na medida em que temos o compromisso com nós mesmos, de seguir essa caminhada focando em nossa evolução, em nosso sucesso, o que é muito importante. Então a alegria, a felicidade, a saudade, a tristeza, a melancolia devem ser sentidas e vividas. Todos esses sentimentos devem ser sentidos e vividos. Porém, tudo dentro de uma normalidade. Afinal, faz parte da vida de cada um experimentar os diversos sentimentos. O que não é normal é sucumbir ante os contratempos da vida. A gente não pode sucumbir, a gente não pode se entregar. Portanto, gente, eu faço aqui um convite para você que está me vendo, que está me ouvindo, que aproveite este período de festas, onde as cidades estão coloridas, estão brilhantes, onde os comércios estão fervendo, as casas estão todas decoradas, as ruas estão alegres, os ambientes de trabalho estão mais animados, sim, com aquelas luzes piscantes, repletos de símbolos e alusões ao Natal e ao Ano Novo. Eu quero que você firme um compromisso comigo e o mais importante, consigo mesmo, de renovar-se. E mais uma vez, de maneira íntima, você, com você mesmo, estabeleça novas metas. Obviamente dentro da sua realidade. Não adianta colocar coisas que são inatingíveis. Dentro da sua realidade. E respeitando os seus limites, e explorando suas potencialidades. E aliado a isso, foque na sua felicidade. E naquilo que te faz bem.
Você merece finalizar esse ano e iniciar um novo ano focando na sua felicidade e naquilo que te faz bem. É fundamental. Não esqueça também de ser grato por tudo aquilo que já foi conquistado no decorrer do ano que está findando. E principalmente pelo aprendizado. O aprendizado adquirido, a gente deve ser grato e muito com ele. Porque com os reveses que a vida nos apresenta, seguramente essa é uma maneira valiosa de exercitar o autoconhecimento. É uma forma eficaz de alcançar o equilíbrio emocional e jamais esquecer que a gratidão nos renova a esperança. Eu vou repetir. A gratidão nos renova a esperança. E com essa clareza nos sentimentos e honestidade consigo mesmo em perceber seus pontos vulneráveis e dando o direcionamento adequado aos pontos que vão contribuir para as novas conquistas, ficamos mais confiantes em traçar novos planos e executar as tarefas necessárias para que sejamos mais felizes e realizados no novo ano que se aproxima, ou seja, uma nova versão de nós mesmos. E eu espero, sim, que essa mensagem tenha levado cada um de vocês a dar aquela energia extra nessa reta final do ano. E o nosso querido irmão Chico Xavier, em seu livro Pontos e Contos, ele recebeu uma mensagem do irmão X. Antes de falar essa mensagem do irmão X, eu quero dizer quem foi o irmão X. Rapidamente, assim, em poucas palavras. Irmão X, ele é o pseudônimo de um escritor muito, muito talentoso que o Brasil já teve o prazer de ter encarnado aqui, que é Humberto de Campos. E ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele era jornalista, ele fazia uma série de artigos e livros, enfim, uma pessoa extremamente competente aqui, quando encarnado. E quando desencarnou, ele optou por ter esse contato com Chico Xavier para poder continuar o seu trabalho, e agora então psicografado, mas ele optou por usar um pseudônimo, Irmão X. Talvez porque o tempo de desencarne era muito curto, então as pessoas ainda tinham ele como referência. E ele nos brindou com inúmeras obras, como essa que eu vou agora contar para vocês, que o nome da obra é Ano Novo. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa, na celebração do Ano Novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa farta. Riam-se os jovens e as crianças, enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou: Nova existência, meu filho, é qual ano novo? Enche-se o coração de esperanças, das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente, rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa, deixando de ouvir as obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor. É um benfeitor carinhoso e credor parcial. Na Terra,
a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem-no, os loucos matam-no, os maus envenenam-no, os indiferentes zombam dele, os vaidosos confundem-no, os velhacos enganam-no, os criminosos perturbam-no, riem-se dele os pândegos, os mentirosos ridicularizam-no, os tolos esquecem-no, os ociosos combatem-no e os tiranos abusam dele. Os irônicos menosprezam-no, os arbitrários dominam-no, os revoltados acusam-no, aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, o tempo pertence ao Senhor e ninguém pode subverter a ordem de Deus. É por isso que ao fim da nossa existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem ignorar o dever. Convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se, o tempo espera, o primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingires a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia de acertar. Lembra-te de que o tempo ensinará aos ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos, esclarecerá os velhacos, perturbará os criminosos, surpreenderá os pândegos, ridicularizará os mentirosos, corrigirá os tolos, combaterá os ociosos, ferirá os tiranos, menosprezará os irônicos, prenderá os arbitrários, acusará os revoltados, compensará os trabalhadores fiéis. E dessa forma, calou-se o venerável ancião. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se rematando: não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, não temas. Nesse instante, à maneira do homem, cheio de esperanças, que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento. É belíssimo esse texto, porque irmão X, ele fez um paralelo da chegada do ano novo com a reencarnação. Ou seja, tanto no ano novo quanto na reencarnação, a gente viveu coisas anteriormente, muitas experiências, mas daqui para frente são novos projetos, são novas vivências, são novas experiências. Tanto para quem está virando o ano, que é o nosso caso que vamos viver daqui a alguns dias, quanto para quem está reencarnando. Irmão X, obrigado. Eu quero, nesse momento, fazer um convite para quem está nos assistindo ou ouvindo, para que participem do nosso momento de prece. Esse é um momento em que juntos faremos a emanação de boas energias, bons fluidos e boas vibrações. E é nesse momento que a gente vai pensar em boas vibrações para nós mesmos,
para os nossos familiares, para os nossos amigos e colegas de trabalho, para desencarnados, para encarnados e todos aqueles que estejam em nossas memórias. E que você queira direcionar boas vibrações. Eu quero pedir agora, nesse encontro de amor, de luz e paz e de esperança, que os mentores espirituais da TUESP, Tenda de Umbanda Esperança, que já estão nos ajudando, nos inspirando e nos curando, e que eleve o seu amor ao Pai Maior, eleve seu pensamento ao próximo e a si mesmo. Sinta e transmita sentimentos de bondade e caridade. Junte a esses sentimentos o sentimento de perdão e o de perdoar. Acrescente alegria a esse instante, encha o seu corpo de alegria e agora sim, o seu corpo, sua mente, seu espírito estão prontos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior com a prece de Natal. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços no teu Natal de eternos esplendores, abrigam nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é um mundo amargo dos gemidos, de tortura, da treva e de impenitência, que a luz do teu amor, de tua providência, ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados. Nossos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita da tua aspiração na terra aflita. Unir a vossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém. Pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Que assim seja. Essa prece, ela foi criada pelo espírito Carmen Sinira, que também foi psicografada por Chico Xavier e está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E Carmen Sinira foi também, assim como Humberto de Campos, uma poetisa brasileira, muito, muito bem sucedida, com muitas obras e, com certeza, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar belos textos de Sinira. E agora, gente, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro de hoje e eu quero agradecer imensamente a Deus por me dar e ter me dado esse ano inteiro a possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês essas reflexões, mensagens e boas vibrações. Agradeço também os ensinamentos que nossos guias e mentores espirituais nos proporcionam. Agradeço a você que me acompanhou nesse momento tão especial de nossas vidas, que é aprender, compartilhar, vibrar positivamente e emanar boas energias e bons fluidos. Fiquem atentos às nossas plataformas digitais e a Tenda de Umbanda Esperança, na pessoa
da nossa dirigente, Mãe Marilise, deseja a todos um Feliz Natal e que o ano de 2026 seja repleto, mas repleto de realizações, felicidades e muita, muita saúde. Que nosso Pai Maior nos acompanhe e ilumine sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Obrigado.